Olá galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem com vocês. Então, eu queria fazer aqui alguns depoimentos, né? Uns três depoimentos aqui e fazer umas citações e uns planos que eu tenho daqui pro ano que vem, né? Primeiramente, eu hoje, né? Vou explicar a primeira situação hoje, né? Tive uma discussão com minha mãe hoje, né, aqui em casa, por causa que ela veio questionar porque eu não fui caminhar hoje, né? Porque não sei se vocês sabem, eu já falei aqui, não sei, já falei nos vídeos para vocês aqui, eu tô pré-diabético, né? Tive inchaço no pé em Salvador, né? E por ordem psicólogo e do nutrólogo, eu tenho que caminhar pelo menos 3 vezes na semana, né? Caminhei uma essa semana e 3 na semana anterior, né? Na verdade. Então, assim, resumidamente, minha mãe não gostou que eu não fui caminhar hoje, né? Me chamou de preguiçoso, né? Só que as pessoas têm que entender o seguinte, que a caminhada de meia hora é feita para poder você superar a depressão, para poder você combater a depressão e a ansiedade, né? Isso aí não tô falando, eu tô falando a psicóloga que eu faço me falou isso, né? Endocrinologista e vídeos que eu pesquisei no TikTok, né? Aí rolou aquela discussão de me ofende, eu ofendo ela tal. Aí eu peguei, desci a ladeira, né? Tive picos depressivos, né? Por exemplo, me deu vontade de ouvir músicas depressivas, né? Tanto que eu tô ouvindo. Ouvi 6 músicas depressivas, tá? Ouvi uma animação em desenho. Se algo acontecer, eu te amo, né? Que é uma coisa bem triste. Eu vi o desenho, né? Bem triste. E ouvi orações de leito de morte, como se eu estivesse pedindo nesse pico de depressão para que Deus me levasse, né? Porque é foda você passar por problemas e nenhuma psicóloga operar o milagre e solucionar para você, né? Então é isso, né? Aí eu peguei e falei assim, não, vou tomar uma atitude aqui agora. Peguei, li 3 livros. Li esse aqui, no 6º capítulo desse livro, Os 10 Mandamentos, né? Tô no penúltimo capítulo desse livro do Augusto Cury. E o primeiro livro que eu li hoje, para acabar hoje, finalizar ele, foi esse aqui, ó. Controle o Estresse, né? E assim, além de fazer isso, o que eu fiz? Que é até uma coisa assim que fica até meio. Tô até aqui meio sem palavras para poder expressar isso, né? Mas se teve, além do livro, 2 pessoas, foi uma banda, e uma pessoa foi muito fundamental na minha vida hoje, né? Nesse momento, né? E foi a Júlia, uma menina que eu conheci no grupo de livros, né? E conheci no grupo de anime, né? Do meu amigo, do meu grandioso amigo, irmão e brother Elifas, né? Se não fosse o grupo dele, eu não conhecia essa moça. E eu falei pra ela que eu tava reclamando pra ela dias atrás pra ela que como fala, nossa, tô até emocionado aqui agora, né? Então, voltando, eu tava falando que reclamando pra ela, sabe, que minha mãe e meu pai estavam se preocupando com minha saúde, que por exemplo fui caminhar ontem, voltando da psicóloga e
E eu peguei e fiz um caminho longo, né? Porque você tem que caminhar meia hora, 45 minutos, né? Então deu 47 minutos de caminhada. E minha mãe tinha achado que eu tinha passado no comendo na rua, né? Que eu peguei em rolê para comer na rua, sendo que eu só tava com R$ 6, né? Até pensei em comprar uma H2O para poder refrescar um pouco, para poder tomar uma coisa refrescante, né? Mas eu não tomei. A primeira coisa que me deixou assim, por que eu fiz essa queixa a ela, né? Essa minha amiga Júlia. Por causa que minha mãe não se preocupa se você caminhou, Ju, foi caminhar, comeu quantos minutos? Não. A preocupação dela foi saber se eu fui no shopping comer bolo, se eu fui no shopping comer alguma coisa, sendo que eu não comi nada. Eu recebi R$ 110, R$ 110 mais ou menos eu recebi. R$ 105. Gastei R$ 80 na camiseta do mestre do Xamã, comemorando 20 anos do ritual. E, como se diz, e como fala, e comprei um livro que foi o do 10 Mandamentos, né? E ela me falou uma coisa assim que me tocou profundamente, né? Que ela pegou e falou assim, você tem que dar mais valor às pessoas o amor das pessoas, porque elas se importam com você, né? Me deixou meio balançado essa questão porque é o seguinte, porque eu vou ser bem sincero para vocês aqui, uma coisa que me tocou bastante é o seguinte, porque para mim eu tenho uma enorme dificuldade de amar e perdoar uma pessoa, como minha mãe no caso, se ela me faz alguma coisa que eu não gosto ou fala alguma coisa que me ofenda, né? Que não cabe aí eu dizer aqui no vídeo, mas a mesma coisa que me machucou bastante, né? Me magoou bastante, né? Hoje, e me fez chorar, né? Fez chorar e tive esse pico depressivo. Então, qual que foi a função da Júlia? Uma fração de atenção que ela me deu, né? E eu mandei para ela uma foto, eu chorando, que eu tava chorando mesmo de verdade por causa disso. E ela perguntou, está chorando? Ela me perguntou. Aí eu peguei e falei assim, não, eu falei assim, eu peguei e dizer o assunto, mandei uma música do Creep, né? Que é um clássico do Radiohead. E essa música Radiohead do Creep fala sobre aberração, né? Que você é uma pessoa que faz mal a pessoa, uma aberração, uma coisa que faz mal a pessoa, uma coisa que deixa a pessoa mal, que você faz uma pessoa, você faz mal a pessoa, uma pessoa que eu faço mal a outra pessoa, sabe? E eu vou ser sincero, né? Vou ser sincero, como ela gosta de ler livro, né? E tem um livro que eu tô num grupo de livros. Eu me senti inspirado por ela a ler esses 3 livros, né? A finalizar o livro do Controle Estresse e os outros livros, né? E, então, essa foi a função dela em tentar me ajudar, né? Tentar me ajudar. Então, eu agradeço demais a ela, porque ela é uma amiga, foi uma pessoa super amiga minha, né? E também ela me ajudou também numa coisa também, porque me deixou tão emocionado também na questão que eu falei, comentei com minha mãe que minha mãe vai fazer uma cirurgia da catarata, né? E ela falou que na segunda-feira agora ia colocar minha mãe ia colocar o nome da minha mãe no nome espírita, no, na, na, no, na, não sei, não fala, no negócio espírita, no espiritismo lá, né, negócio lá, do espírito, né, não sei como fala agora, o negócio de espírita, lá, o centro espírita que ela frequenta, né. Então ela falou que ia colocar o nome da minha mãe para poder orar pela cirurgia da minha mãe da catarata, né. Então foi uma atitude boa, fiquei bastante emotivo. Mas além da Júlia, essa minha nova amiga que eu estou fazendo agora, minha nova amizade que eu estou fazendo agora, e desculpem, por favor, por eu estar, como se diz, gaguejando às vezes aqui no vídeo, é porque
Eu estou muito ansioso para poder falar tudo e não esquecer de nada, né, no vídeo. Mas então, é uma banda que foi muito importante, né? Teve 3 músicas assim da banda que me ajudou a me reerguer perante essa situação, dessa minha crise de depressão que eu tive, de ver músicas como Dona Morte, é, ver série dramatizadora, ver orações de leito de morte, né? Tudo. Tava bem mal, fiquei bem mal, fiquei bem desgostoso de mim mesmo, sabe? E é uma coisa que eu tenho que eu vou falar agora para vocês que é o seguinte, a banda que me salvou e que me deu um up de erguer o olho e dar a volta por cima foi a banda Brevicore. As 3 músicas, Embuste, Inércia e Império da Arrogância. Por que Embuste? Vou explicar para vocês aqui agora. Porque essa música me tocou bastante. Porque eu agora estou oficializado como vendedor, segundo vendedor da marca Ares. Já consegui 4 clientes. 3 clientes para esse mês e um para o outro mês. Então, né, já viu, né? Já viu como está o coração do Julião, né? A Inécia teve uma função muito boa comigo nesse sentido, desse problema que eu passei hoje, que foi eu botar o que eu sinto para fora. Porque tem uma parte da música que fala expulsar seus demônios. É você colocar para fora toda a sua raiva que você sente, né? Isso é inércia, é você botar tudo para fora que se incomoda naquele momento, né? E o Império da Arrogância tem uma coisa muito sentimental para mim em relação à minha amizade com o Leandro e com os membros da banda, mas especialmente o Leandro, que ele é um amigo que, como diz a letra, que fala de um amigo que afasta aí da solidão. Então, quando eu tô com ele, eu não me sinto só. Pelo contrário, eu me sinto fortalecido, né? Ele é uma pessoa que sempre me ajudou e me ajuda, né? Também eu ajudo ele, ajudo a divulgar a banda dele e tudo mais. E, cara, a nossa amizade é muito importante, foi muito importante, né? Eu conheci ele na pandemia, né? E, cara, é uma coisa assim sensacional, sabe? É uma coisa sensacional, entendeu? E é muito foda, tá ligado? Só que o que eu tiro de lição de vida dessas duas situações, dessas 2 pessoas, a Juliana, a banda Brevicore e o Leandro tem me salvado disso, né? Porque o Leandro, ele me contratou agora como vendedor da Ares da marca dele, né? Revendedor da marca dele, da marca dele, né? E assim, eu acho assim que família não é família que a gente a gente nasce numa família, entendeu? Muitas vezes a nossa família é nossos amigos, né? Porque as pessoas que convivem com você no dia a dia começam a gerar um monte de pré-julgamento. Ah, você tem isso, você está assim por causa disso, daquilo. É uma bola de neve. Uns te defendem, uns da família te defendem, outros pegam e dão lição de moral, te dão lição de moral, te dão sermão. Agora, o amigo que você tem de pouco tempo, muito tempo, porque o Leandro eu conheço desde a época da pandemia, eu conheci na pandemia o Leandro Schechter, né? E assim, além de ter essa importância de ter conhecido na pandemia, ele é uma pessoa que me ajuda. E até assim, eu fui na edição, eu fui nessa edição, edição 20 da Brave Corps, eu fui na edição 19, né, se não me engano, 19, que foi onde foi feita a edição número 20, que foi no House of Legends, né? E ele cuidou de mim como se eu fosse o irmão dele, como se eu fosse um irmão dele, um irmão de sangue dele, né?
E só para poder, que eu vou gravar um vídeo à parte depois, ainda hoje, ainda vou gravar um vídeo ainda hoje, se eu consigo encontrar inspiração e motivação, mas eu vou gravar hoje para vocês, vou gravar hoje, não sei quando, mas eu vou gravar hoje para vocês vídeo, repercutindo a Brave Fest, a Metalcore Fest, desculpa, a Metalcore Fest edição 20, tá? Então, galera, assim, uma lição que eu tirei disso é que tem bandas, pessoas no seu ciclo que podem te salvar de uma depressão profunda, né? Porque eu não tive uma depressão profunda, eu tive um pico de depressão, né? Eu tive uma queda de depressão, né? Então, às vezes tem gente que fala assim, né? Ah, metalcore é banda de revoltadinho, deathcore é banda de revoltado. Não. Às vezes, para mim, a letra de expressão da metalcore faz bem mais sentido para mim do que um rap. Claro que o rap dá para poder se incluir no metalcore, no metal, né? Que seria o no metal, né? Então, galera, assim, eu tenho muito que agradecer, né, a Júlia por ter me ajudado nisso, né? Ter dado esse apoio. E eu sei que eu não estou sozinho nessa situação, porque é isso, né? E não é uma promessa, mas é uma coisa que eu vou tentar conversar com minha mãe, com minha psicóloga, e fazer uma homenagem singela à banda Brevicore. Tatuar aqui no meu braço, aqui, o nome Brevicore, pela gratidão que eu tenho a eles, ao Leandro Schechter, ao Ralph e ao Leandro Cabeça, tá bom? Então é isso aí, galera, espero que vocês gostem do vídeo, dê o like, comentem, um beijo na alma de quem me ajudou e de quem ainda vai me ajudar ainda, valeu!